Era uma vez. Essas 3 palavras são mágicas e despertam a curiosidade de crianças no mundo todo. E já que a fantasia é algo de grande interesse infantil, no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios da contação de histórias para as crianças. Olha o que o gato deu. Mi. Não. Miau. E o que é esse aqui? Adoro. A lua. E esse? Adoro. Esse é o sol. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Josiane Lara e eu conto histórias todos os dias, desde que a minha filha era bem pequenininha. E essas histórias são tão importantes para ela que ela não consegue dormir sem ouvir a historinha dela. E esses dias, no final de uma das histórias, eu comecei a pensar sobre esse tema, contação de histórias, e como é importante. Eu percebo a necessidade da minha filha de ouvi-las. Então, eu resolvi pesquisar mais para trazer aqui para vocês os benefícios da contação de histórias. Por que as crianças gostam tanto de ouvi-las e o que de benefício traz, o que é bom. No final, eu vou contar para vocês um segredinho, como que eu faço, os caminhos que eu uso para contar tanta história. Eu já contei mais de 1000 histórias para minha filha. Então, fica até o final que eu vou te contar tudo como é que eu faço para ter tanta história disponível. Então vamos começar! Benefício número 1, concentração. Quando as crianças estão ouvindo a história, mesmo você contando ou você lendo a história, a criança quer saber o que está acontecendo, então ela se concentra. Isso é muito importante, porque se a história for contada todos os dias, ela vai exercitar a concentração todos os dias. E isso vai ajudar muito ela até mesmo na escola durante a aprendizagem dos conteúdos com a professora. Benefício número 2. A criança desenvolve a compreensão. Durante a leitura ou a contação de histórias, você irá falar palavras que ela não conhece e ela vai perguntar o que significa. Então ela vai começar a compreender palavras, frases e expressões, principalmente quando a gente está falando histórias que faz parte da cultura, que faz parte das lendas de cada região. Cada região do Brasil tem algumas lendas e alguns costumes, então ela vai começar a aprender, compreender essas palavras, frases e expressões que fazem parte da cultura brasileira. Benefício número 3. Durante a contação de histórias, a criança, ao ouvir, ela estimula muito a imaginação e a criatividade, porque ela imagina na cabeça dela o cenário onde está acontecendo a história, ela imagina como são os personagens, o cabelo, as roupas, as flores, tudo que existe, que está acontecendo na história, ela imagina. E isso é muito importante, porque ela vai desenvolver a criatividade na escola e, além disso, até na vida adulta, porque pessoas criativas, elas conseguem resolver problemas com mais facilidade e até mesmo no trabalho, na vida profissional. Se a criança tiver mais criatividade e imaginação, ela vai se dar muito bem no trabalho, vai ser uma pessoa que vai se destacar na resolução de problemas. Benefício número 4. Esse é muito importante. A criança melhora o vocabulário desde pequenininho. Se a gente começa a contar a história desde pequenininho, eles vão aprendendo palavras novas e adquirindo e começando a falar também. Algumas vezes nós vamos ler palavras que elas não sabem o significado e nunca ouviram. E claro, elas vão perguntar, mas o que significa isso? E você vai explicar, então você vai estar colocando novas palavras no repertório das crianças. Então isso é esplêndido. Benefício número 5. A criança começa a ter um conhecimento maior dos sentimentos e das emoções, porque durante a história acontece muita coisa. Ela fica feliz pelo personagem, ela fica triste e às vezes até chora pelo personagem, ela fica brava, ela entra na história e ela sente o que o personagem principal está sentindo. Isso é muito importante porque vai desenvolver também a empatia pelos personagens da história, e isso ela vai começar a exercitar também na vida real, não somente na história. Então ela começa a entender que certas ações geram consequências, porque isso acontece na história. E além disso, toda história tem uma moral, toda história tem um aprendizado no final que tem a ver também com as emoções. É um benefício muito bom também. Benefício número 6. Melhora o vínculo da família, porque durante a contação de histórias, os pais ali estão contando animado para os filhos e os filhos estão ouvindo. Isso é muito gostoso. As crianças amam passar esse tempo com os pais, porque é como se eles estivessem conversando e o pai contando a história é muito bom. Então melhora muito esse vínculo e, além disso, é uma ótima opção de entretenimento.
Agora, como eu prometi, eu vou contar meus segredinhos para contar história todos os dias para minha filha. Eu não contei quantas, mas foram mais de 1000, isso eu tenho certeza. Então, como que eu faço? A primeira dica, dica número 1, anota aí. Eu penso num animalzinho, coelhinho, cachorrinho, cavalo, um animal. E penso numa história para ele. Por exemplo, pensei num cavalo. Esse cavalo fez amizade com uma criança que foram viajar e voaram, tinha asa. Olha só, já vai pensando e vai colocando. Dica número 2, história relacionada ao dia que a criança teve. Por exemplo, imagina que a criança grita muito e você tenta evitar que ela grite, você faz de tudo. Então, durante a história você fala, era uma vez um menininho, uma menininha que gritava demais. Aí você inventa tudo, você conta pra criança durante a história o problema de gritar. Olha, durante a história você está educando também. Ou a criança que fazia alguma coisa errada, ou a criança que xingava o coleguinha. Então, nesse universo infantil dá pra inventar muita história para as crianças. Dica número 3, eu penso em um tema. Por exemplo, o tema comida. Dentro de comida, você pode inventar a história da criança que só comia doce, e você conta as consequências. O menino que não gostava de legumes, faz as consequências. Sempre tem que ter uma consequência para a criança aprender o que é o certo. Dentro disso, você já pode entrar em higiene, falar sobre a importância de escovar os dentes, o que aconteceu com o menino que não escovava os dentes. Olha, é uma história que você pode inventar também. Então você pensa num tema, alguma coisa, e podemos pensar em algo sobre aquele tema. Então dentro de um assunto tem várias, né? Dica número 4. Eu pego um dos brinquedos da minha filha, no caso é boneca, mas se for menino, pode pegar qualquer brinquedo lá. E eu faço o brinquedo contar a história. Por exemplo, eu pego a bonequinha e eu faço a vozinha dela, que ela vai contar uma história que aconteceu com ela. Então, você pode imaginar que a bonequinha foi na piscina e teve um dia maravilhoso. A bonequinha, ela viajou para o espaço e teve um dia maravilhoso, sabe? Você inventa com o próprio bichinho. A criança adora, porque ela tá vendo o brinquedo dela falar com ela. Ao mesmo tempo, você está brincando com a criança. Veja só que benefício. Dica número 5, essa também, olha, se vocês não fazem, olha, por favor, né? Contar histórias da sua infância. Isso não tem fim, são muitas histórias, muita coisa que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência. E as crianças amam ouvir nossas histórias. Então é o momento de você contar o que você fazia, quantos brinquedos você tinha, do que você brincava, qual escola você ia, qual era o nome de sua professora, como que foi seu primeiro dia de aula. Olha só quanta coisa. Contar histórias da infância é fundamental. Então agora vocês viram por que a gente tem que contar história, os benefícios são excelentes, ainda dei dica para vocês para sempre ter história para as crianças, para desenvolver a inteligência delas, mas eu vou pedir uma coisa em troca. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual historinha que os seus pais contavam que marcou a sua infância. Comenta aqui o que marcou para você. No meu caso, meus pais me contavam muito a história do Pedro Malazarte. Marcou demais na minha infância, eu lembro muito. E para vocês, o que marcou? Comenta aqui embaixo. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Obrigada por tudo, um beijão e até mais!